Muito bem, boa tarde, senhores deputados, o qual, fazendo a verificação de quórum e temos o suficiente, então declaro, sob a proteção de Deus, aberta a 8ª reunião ordinária da Comissão de Transporte, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura. Inicialmente, eu quero, de antemão, já convidar o nosso secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Gerry Comper, para fazer parte aqui da mesa, né? O qual ele também, que é nosso deputado estadual. Então, bem-vindo, deputado Gerry Comper, a esta casa, o qual você já bem conhece e que tanto já tem trabalhado em prol de Santa Catarina e agora como secretário. Então, à disposição, nós vamos dar continuidade, primeiramente, à nossa 8ª reunião ordinária, o qual inicialmente já declarado aberto os trabalhos. Eu coloco aqui, primeiramente, saudando aqui a todos os meus colegas deputados que fazem presença de forma, aqui Altair Silva presencial, Maurício Codilac, deputado Fabiano da Luz online, deputado Sérgio Guimarães também de forma online. Então, sendo assim, temos quórum, está começados os trabalhos. Então, coloco em discussão e votação, primeiramente, da ata da 7ª reunião ordinária da Comissão de Transporte, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura da 3ª sessão legislativa, o qual já foi encaminhado de forma antecipada, né, aos gabinetes. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Passamos à ordem do dia, vamos à deliberação do requerimento de número 315/2025, o qual temos como autor o deputado Marquito, que requer a realização de audiência pública para discutir as obras da SC 401 em Florianópolis, em data a ser definida nessa Casa Legislativa. Então, em discussão, o requerimento 315/2025. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Não havendo quem queira, aliás, os favoráveis, mas como se encontram, caso contrário, se manifestem. Não havendo manifestação contrária, está aprovado o requerimento 315/2025. Temos aqui um PL extra pauta, o qual consulto os nobres colegas da possibilidade de colocá-lo ele em discussão. Não havendo contrariedade, então, aprovado o extra pauta, PL de número 0148/2024, o qual tem como relator o deputado Altair Silva. Com a palavra, deputado Altair Silva. Muito obrigado, senhor presidente. Eu tenho um projeto de lei número 0148/2024, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que propõe denominar hidrovia Rio Itajaí Sul, do trecho do rio que vai do porto de Itajaí até a ponte da BR-101, no município de Itajaí. Como nós temos a Secretaria de Portos, Aeroportos, foi feita a consulta e também hidrovia, foi feita a consulta e não tem nenhum registro nesse sentido, o que a Comissão de Constituição e Justiça tornou apto a tramitação dessa matéria. E dentro da proposta, pela justificativa, pela relevância geográfica, econômica, regional do trecho, considerando importante para a integração e o desenvolvimento local, avalio que o projeto está em consonância com o interesse público e a identificação, a identidade regional, né? Por isso, o voto favorável ao presente PL número 0148/2024, que denomina hidrovia Rio Itajaí Sul, o trecho que vai da ponte da 101, né, até o porto de Itajaí. Esse é o voto, senhor presidente, voto favorável.
Muito bem, conforme relatório e voto do deputado Altair Silva, coloco em discussão o PL 0148/2024. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Os que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado também por unanimidade o PL 0148/2024. Muito obrigado, deputado Altair Silva. Nesse momento, então, agora, passamos à participação do secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Gerry Comper, atendendo ao requerimento de número 0234/2025, de autoria deste deputado, para fazer uma apresentação e tratar de assuntos relacionados ao programa Estrada Boa Rural. Convidamos também a assessoria técnica, nesse momento, para tomar lugar nas mesas da comissão, o qual convido Alexandre Schaeffer, superintendente de planejamento, Letícia Sequinato Rossi, coordenadora do programa, Bruna Regina Gonzaga Brito, também coordenadora do programa. Muito bem, então, como já mencionado aqui, o propósito da vinda do nosso secretário e sua equipe a esta casa é relacionado ao programa Estrada Boa Rural, programa lançado pelo governador Jorginho Melo, o qual este programa ele está sendo conduzido pela Secretaria de Infraestrutura e que, na nossa caminhada, deputado Gerry, secretário, muitas perguntas, muitos questionamentos, muitas dúvidas, o qual, do dia do requerimento até nos dias de hoje, também já se evoluiu muito, já clareou bastante as ideias, mas, mesmo assim, eu penso pertinente, né, a oportunidade do secretário, que é o governo aqui, trazendo aqui as informações, ou tirando dúvidas, esclarecendo, o qual esta apresentação a gente tem como uma ferramenta na mão também para levar para aqueles que, quando nós caminhamos, deputado Altair Silva, em rumo aos municípios, ao encontro das lideranças, vereadores, prefeitos, assim por diante, a gente também pode levar a boa informação. Aonde tem boa informação, tem o bom diálogo, nós, com certeza, sempre teremos uma sociedade fortalecida, um Estado pujante, e é isso que nós queremos. Então, é contribuir. Então, sendo assim, secretário Gerry Comper, com a palavra aí para fazer a apresentação relacionada ao programa Estrada Boa Rural. Obrigado, senhor presidente, demais colegas deputados, deputado Altair, deputados que estão online. Alegria grande poder estar retornando a essa casa legislativa, ao lado dos meus companheiros, amigos, o Alexandre, nosso superintendente, e muito bem conduzido por vocês, meninas, lá na secretaria, o Estrada Boa Rural. O maior programa que a gente lançou foi o programa Estrada Boa, 3,5 bi, e muita participação e contribuição dessa casa. E agora, o programa Estrada Boa Rural veio para coroar, e eu acho que nada mais do que justo estar nessa casa, onde é a casa do povo, a casa legislativa, para a gente poder fazer uma apresentação. Foi lançado, Letícia, dia 3 de julho, né? É isso? E aqui fiz questão de estar acompanhado, o deputado presidente dessa comissão, porque todos os dias quem recebe lá os prefeitos, os vice-prefeitos ou os secretários, as demandas que ocorrem, as dúvidas, são essas pessoas aqui que estão lá para receber. Então, sou muito grato, em nome do governador Jorginho Melo, pelo trabalho que vocês vêm fazendo lá na secretaria, e eu não tenho dúvida alguma que é um programa que vai ficar na história de Santa Catarina para outros momentos, porque quando a gente fala da Estrada Boa Rural, realmente a gente atinge lá ao interior. Quem é do interior, a gente sabe onde nós estávamos domingo, deputado Altair,
lá na comunidade de Baumberg, interior de Três Itilhas. Lá é a estrada de terra, de barro, chovendo. Agricultura, a gente sabe quanto é importante. Então, o deputado Vonei já foi prefeito de São Ludgero, também sabe. Enfim, vou deixar agora a palavra com a Letícia, que possa conduzir. Se tiver dúvidas, estamos aqui para esclarecer essas dúvidas. E eu fico muito feliz pelo convite de estar aqui com vocês. Obrigado, presidente. E fico muito feliz de poder retornar a essa casa, no qual dá uma saudade danada daqui. Obrigado. Muito bem, então, com a palavra, a coordenadora do programa, né? A Letícia Sequinato Rossi. Isso aí. Com a palavra, então. Isso aí. Italiano, né? Italiano. 2 sobrenomes italianos, isso mesmo. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputados Vonei, Atair. Muito obrigada, secretário Gerri, pelo convite para nós coordenadoras, eu e Bruna, estarmos aqui presentes hoje. Muito obrigada também ao secretário Ricardo Grando, que é o nosso secretário adjunto, e agradecemos também ao nosso governador pela oportunidade de estarmos coordenando esse programa, que é fantástico. Eu e a Bruna estamos todos os dias lá, né, Bruna, recebendo com todo carinho todos os prefeitos, suas equipes que vêm tirar dúvidas, e nós estamos totalmente à disposição para seguir contribuindo nesse programa e em outras demandas também do nosso governo. Então, vamos iniciar essa apresentação. O secretário Gerri já fez uma abertura, e agora a gente vai entrar mais nas questões técnicas sobre o programa também, com relação aos critérios de elegibilidade e também com relação à execução do programa, como que ela se dá. E estamos aqui à disposição para sanar dúvidas também dos colegas deputados e demais presentes, se houver. E estamos lá na Secretaria da Infraestrutura sempre que necessário for também. Né? A força que move Santa Catarina tem nome. É trabalho. Em cada canto desse estado tem um catarinense fazendo história. Nas indústrias, nas empresas, nas universidades, no mar e na terra, na cidade e no interior. E é para conectar tudo isso, tornar ainda melhor o que já é um modelo de referência para o mundo, que o governo do estado lança o Estrada Boa Rural. Depois de passar a limpo as rodovias catarinenses com obras de qualidade em todas as regiões, é hora de fazer estrada de chão virar asfalto, de valorizar a produção e melhorar a vida de quem trabalha de sol a sol para entregar alimento e produtos de excelência mundo afora. Com um investimento total de 2,5 bilhões de reais, o Estrada Boa Rural vai pavimentar 2.500 quilômetros de estradas nos 295 municípios catarinenses, gerando mais segurança, desenvolvimento e renda nas comunidades rurais. Estrada Boa Rural. É o governo do estado construindo em parceria o caminho para uma Santa Catarina cada vez mais forte. Perfeito. Depois dessa abertura aqui com um vídeo institucional, nós vamos já passar, então, para as questões relativas ao programa mais técnicas. A nossa lei do Estrada Boa Rural ela foi instituída no dia 18 de julho de 2025, e logo, então, na sequência, no dia 9 de setembro de 2025, nós tivemos o decreto que regulamentou a nossa lei do Estrada Boa Rural. Então, vejam que tem aproximadamente 1 mês e alguns dias desde o decreto que regulamentou a lei, e momento do qual os municípios já puderam, então, iniciar as suas propostas e tramitá-las até a Secretaria da Infraestrutura, as quais nós já estamos recebendo.
Então, esse programa ele é voltado para todos os nossos municípios do estado, os 295 municípios, e a meta é pavimentar 2.500 quilômetros de estradas municipais rurais. Então, o total de investimento neste programa, nesta etapa, é 2,5 bilhões, do qual 1 bilhão por ano, sendo 1 bilhão aqui agora em 2025, mais 1 bilhão em 2026 e meio milhão em 2027. Então, são 2,5 bilhões no total, numa parceria município e Estado, e também estão envolvidos os bancos BRDE e Badesc. Então, desses 2,5 bilhões, 1,25 bilhão é repasse do Estado por meio de convênio simplificado aos municípios que aderirem ao programa, e os outros 1,25 bilhões o Estado está aportando aos bancos conveniados Badesc e BRDE, para que os municípios possam utilizar um recurso de financiamento como contrapartida. O programa ele está configurado da seguinte forma: a cada 1 milhão de repasse do Estado ao município, o município precisa dar uma contrapartida de 1 milhão também. Então, o Estado está possibilitando que o município possa dar essa contrapartida por meio do financiamento. Este financiamento ele é a juro zero ao município. Os municípios têm 1 ano de carência e 4 anos para pagar. A juro zero, com todos os juros e taxas a cargo, então, do Estado. A contrapartida na forma de financiamento não é a única aceita. O município também pode colocar a contrapartida com bens e serviços do próprio município ou recursos próprios, ou então fazer uma composição de ambas as formas: financiamento, mais recursos próprios, mais bens e serviços. Aqui nós temos um exemplo, então, de um município que solicitaram um repasse do Estado no valor de 5 milhões por meio do convênio simplificado. Então, com 5 milhões de repasse do Estado, o município também vai precisar colocar uma contrapartida de 5 milhões, meio a meio, onde esses 5 milhões pode ser financiamento, bens e serviços, ou recursos próprios, ou a composição de ambos. Então, neste exemplo que está colocado em tela, nesse valor de financiamento, 5 milhões, o Estado estará pagando os juros e taxas equivalentes a 1,37 milhões, então totalmente subsidiado pelo governo. E nesse exemplo, também colocado em tela, com 10 milhões, o município precisa entregar, no mínimo, 8 quilômetros de pavimentação asfáltica. Então, isso equivale a dizer que o quilômetro dessa pavimentação pode ser custeado até 1.250.000, dentro do que estamos apresentando aqui. Os municípios eles estão divididos por faixa territorial. Municípios até 300 km² de faixa territorial poderão receber até 12 milhões, sendo 6 milhões do Estado mais 6 milhões de financiamento. Municípios que estão na faixa de 300,1 a 800 km², até 16 milhões, e municípios com faixa territorial acima de 800 km² poderão estar recebendo, por meio de repasse mais financiamento, até 20 milhões. Os municípios podem utilizar este recurso em até 4 trechos, sendo um trecho no ano de 2025, outro trecho no ano de 2026 e mais 2 trechos no ano de 2027. Caso o município não apresente nenhum trecho no ano de 2025, ele tem a possibilidade de apresentar até 2 trechos no ano de 2026. Então, os recursos que o município não for utilizando ficarão para os próximos trechos. Então, uma dúvida que sempre chega é se os municípios perderão o recurso. Não. Deputado. Como fica
como fica os municípios que não têm capacidade de pagamento para adquirir o financiamento, né? Porque tem vários municípios, inclusive de Major Jardim, nós esquecemos de perguntar hoje na audiência lá, o município de Major Jardim não tem capacidade de pagamento para pedir o empréstimo. Ele pode ficar com a parte do Estrada Boa Rural que não envolve o financiamento? Perfeito, deputado. Sim, ele pode estar colocando como contrapartida bens e serviços mensuráveis do próprio município, por exemplo, horas máquinas. Tem municípios que têm seixos do rio para retirar, pode estar sendo colocado como contrapartida, né? Também, máquina, exatamente. Mas ele não pode adquirir só a parte próprios. Financeira, ele não pode, deputado. Só a parte assim, financeira, por exemplo, ele não pode. O município ele tem mais de 300 quilômetros quadrados. Ele teria direito a 16 milhões, 8 milhões financiados e 8 milhões de contrapartida a fundo perdido do governo do Estado. Daí, pelo menos esse 8 milhões ele poderia receber? Só o 8 milhões não, porque é um programa meio a meio. É um programa meio a meio. Daí vai ficar prejudicado os municípios que não têm capacidade de adquirir novos empréstimos. Eles podem... Mesmo com juros subsidiados pelo governo. Eles podem, talvez, dar a contrapartida entre máquinas, serviços mensuráveis, própria rocha, se tiver uma jazida, né, por exemplo, na cidade, eles podem colocar tudo isso como contrapartida. E que pode chegar, dependendo como é que for, tem muitos municípios que fazem consórcios para pavimentação, que também fica mais dentro da capacidade do município. Mas se ele não tiver a modalidade empréstimo, financiamento, se ele não tiver a capacidade, ele não consegue utilizar essa modalidade como uma contrapartida. Perfeito. E nesse caso, até penso que não é pelo tamanho do município, mas tem municípios, inclusive, grandes, que estão endividados, onde a capacidade de endividamento está ultrapassada, né? Não é nem pelo tamanho dele, por ter pouco recurso, mas ele não tem capacidade de endividamento devido já a dívidas contraídas por gestões anteriores e lá para trás, que hoje, com esse programa do governo do Estado, acabam sendo prejudicados. Veja só, o governo empresta, nesse caso, 8, né, Altair, deputado Altair, mas exige 8, e eu não tenho condições de buscar, então ele não poderia ser prejudicado. Mas o que eu percebo aqui, não necessariamente que ele fica prejudicado, mas ele tem que se esforçar mais e mais para poder dar a contrapartida com seus próprios braços, com as suas próprias marcas, os seus equipamentos, que isso pode tudo ser contabilizado, então, nesta conta. É isso, né? Legal, isso aí, tem que ser materiais e serviços mensuráveis que façam parte dentro do programa, né, que possam ser prestado contas, eles entram como contrapartida. Só para colaborar com a Bruna, com o Alexandre e com a Letícia, eu entendo, vamos lá, nós que somos lá do interiorzão, velho, trabalhamos com caçamba na prefeitura, o governo está dando oportunidade do município pegar, deputados, lá do banco, do Badesc ou Berdé, ponto. Não tem encaixe, ok. Mas a contrapartida, ainda o governo está indo além disso, com a caçamba, com a patrola, com a pedra, com tudo. A estrada que já é canchada deles, que eles já têm, vamos dizer, a obrigação de cuidar, está dando a contrapartida ainda entrar esse bem para ajudar. Então, meu Deus do céu, exatamente. Aqui está a divisão de municípios pelas associações, onde em verde é o BRDE quem atende, em vermelho é o Badesc. Então, está na proporção de 70% BRDE, 30% Badesc, em razão da equipe técnica. O BRDE tem uma equipe técnica maior do que o Badesc para atendimento e análise técnica das propostas que a Secretaria encaminha a eles. O programa
ele tem critérios, que são critérios de elegibilidade. Então, esses são os primeiros critérios a serem analisados pela Secretaria da Infraestrutura para tornar o processo elegível, que são divididos em critérios obrigatórios e critérios dos quais o município precisa atender ao menos um deles. Então, os obrigatórios são os critérios técnico-financeiros, são 4. Um deles é o limite de valor conforme área territorial. Por exemplo, o município que está na área territorial de até 300 km², ele não vai poder receber mais do que 12 milhões, porque ele está já dentro de uma faixa territorial. Um outro critério obrigatório é o município comprovar a capacidade técnica para a manutenção daquela estrada. Então, esta é uma autodeclaração do próprio prefeito de que o município tem condições de fazer a manutenção daquela via. Um outro critério de elegibilidade também obrigatório é a extensão mínima do trecho. A extensão mínima do trecho a ser pavimentado em qualquer uma das fases do programa, seja em 2025, ou 26, ou 27, é 1,4 quilômetros. E ainda admite-se que a esse trecho principal tenha um trecho secundário, um braço ligado a esse trecho principal. Então, aqui, esse trecho secundário ele pode ter até 30% da extensão máxima do trecho total. Então, este é um critério de elegibilidade também admissível. Um outro critério obrigatório é a ligação do trecho proposto a uma via pavimentada. Então, sempre tem que estar ligado a uma via pavimentada, seja no início ou no final do novo trecho proposto. Esta via pavimentada não necessariamente é asfalto, não é um asfalto, é um pavimento que existe desde que, ligado a ele, não há problema algum. E também admite-se aqui que até 30% do novo trecho esteja em área urbana, admitindo também uma variação de 10%. 30% da extensão total deste trecho que está sendo proposto. Outros critérios que agora são os critérios econômicos sociais. Aqui, o município precisa atender ao menos um deles. Um dos critérios é conexão com comunidade rural. Então, se o município comprova essa conexão com a comunidade rural, ele já atendeu. Um outro critério é conexão com rodovias municipais, estaduais ou federais pavimentadas. Um outro critério é acesso à unidade de saúde, educação ou equipamento público. Outro critério, ligação com empresas ou cooperativas rurais em funcionamento. O outro, ligação do trecho a outro trecho em processo de pavimentação pertencente a município limítrofe, também no âmbito do programa, ou seja, os dois municípios estão propondo a pavimentação e as duas se conectam. E um último critério, existência de, no mínimo, 2 propriedades rurais por quilômetro do trecho. Então, esse é o único critério que, se o município apresentar ele precisa atender um outro critério econômico-social também. Então, esses que foram apresentados aqui são os critérios de elegibilidade avaliados logo que os projetos de pavimentação chegam até a equipe do Estrada Boa Rural. Então, ele precisa estar elegível. Se tem algum problema no projeto, o projeto já retorna ao município para atender a diligência, para torná-lo, então, elegível. Com relação à seção técnica proposta, a seção técnica proposta é uma estrutura mínima. A plataforma total de 7 metros, sendo 3 metros de pista de rolamento e 50 centímetros de folga para cada lado. O município pode apresentar uma plataforma maior que essa? Pode, não há problema. Então, esta é a estrutura mínima, é a largura mínima que está sendo admitida no programa. E com relação, então, ao pavimento em si, são 32 centímetros de base e subbase, mais 4 centímetros de capa asfáltica. Essa também é a estrutura mínima para atender um VDM de até 200 veículos dia, sendo até 10% de veículos de carga. Então, foi essa estrutura projetada pela equipe da nossa Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
para atender as estradas rurais. O município pode apresentar uma estrutura padrão mais reforçada em razão do atendimento das condições geológicas do local? Pode, não há problema algum. Não pode ser uma estrutura menor do que essa, mas maior ou melhor, pode, sem problemas algum. Pode ser concreto, onde muitos municípios estão conversando com a gente sobre essa possibilidade? Pode ser também, não há problema algum. Aqui nós temos o nosso site do Estrada Boa Rural. Então, aquele QR Code vai direto ao site. É um site que está totalmente preparado com todas as informações necessárias para atendimento ao município, desde modelo de encaminhamento de ofício para participação no programa, até o caderno técnico de engenharia, que é o caderno que os engenheiros utilizam para fazer esse projeto, e também um material com dúvidas frequentes. Então, o site está totalmente preparado e está sendo continuamente também atualizado para atender, para não gerar dúvidas. E tem o link também, inscreva-se, bem no canto direito, onde o município clica ali, já vai direto para o GovBR, onde vai dar acesso ao portal de serviços do governo de Santa Catarina, que é onde o município, então, encaminha a sua proposta e, automaticamente, com o encaminhamento, já gera um SGPE. Então, esse SGPE automaticamente cai também na equipe do Estrada Boa Rural. E aqui tem o fluxo do programa, é todo o fluxo. Num primeiro momento parece um pouco complexo, mas é um fluxo que nos auxilia no dia a dia também, e a gente trouxe para vocês terem ideia do funcionamento, como que se dá. Em amarelo, compete ao município, em verde, ao Estado, em azul, aos bancos. Então, aqui está um fluxo completo, onde é um fluxo que envolve o financiamento. Quando não envolve o financiamento, pula algumas etapas desse fluxo. Mas hoje, onde que nós estamos? Diante dos projetos que nós já estamos analisando, alguns estão com a gente secretaria, outros estão em diligência com os municípios, outros já estão em análise com o banco. Para vocês terem ideia, a gente começou a receber os projetos no início desse mês. Então, a nossa análise tem sido muito rápida. A gente faz análise em um dia. Se há diligência, já devolve ao município, já contata o telefone também para fazer uma reunião. Aí a gente passa todas as orientações necessárias para que eles consigam cumprir a diligência e nos devolver o processo para a gente tomar o mais célere possível. O presidente perguntou da equipe, né? Quantas pessoas trabalham lá com vocês hoje? Perfeito. Além da coordenação minha e da Bruna, nós temos uma equipe de 6 pessoas que são engenheiros totalmente voltados ao Estrada Boa Rural. Então, o único trabalho deles na secretaria hoje é Estrada Boa Rural. Além de toda a equipe da secretaria que atuou no planejamento, que nos dá todo o apoio necessário todos os dias, né, secretário? Então, que é uma equipe bastante grande, mas essa equipe é a equipe que fica totalmente voltada para isso, para essa análise inicial, vai ao banco. O BRDE tem uma equipe em torno de 23 pessoas para trabalhar, porque eles vão fazer vistoria a campo também, e o BRDE em torno de Badesc, desculpe, em torno de 7 a 8 pessoas para trabalhar na análise. Então, são essas pessoas que estão envolvidas hoje. Não, desculpa, secretário e técnicos, eu faço essa pergunta porque muitas vezes a gente acaba morrendo na burocracia, entendeu? Como já estive do outro lado do balcão como executivo municipal, Altair Silva, se não me falha a memória, também, né? Não foi prefeito. Então, assim, ó, a minha preocupação aqui nesse caso é que começou a chegar projetos este mês. São 295 municípios contemplados. São muitos projetos, o qual todos têm a mesma pressa. Então, vai chegar numa hora que eu quero acreditar que pode ter um gargalo aí e ter um estoque de projetos e que, nas inconsistências ou coisa parecida, vai e volta. É lógico que isso é uma dúvida. Digo isso porque esse tipo de programa instalado pelo governo do Estado, o qual eu tenho que parabenizar,
Nós instalamos Altair Silva, meu colega deputado, e GR Comper, secretário e colega deputado, no município de São Luís do Gero, onde nós fizemos mais com menos, de forma simplificada, e buscamos, sim, o recurso também no Estado, em alguns momentos, com convênios para a compra da camada asfáltica, o qual o município fez toda a outra parte. Fizemos projeto? Fizemos, mas em momento algum foi encaminhado o projeto para avaliação ou aprovação no Estado. Porém, tem os critérios. O engenheiro apresentou o projeto, nós sabemos, e aqui, bem legal o programa, porque o programa já consta a base mínima, né? Já tem ali um pré-projeto dentro do programa, que está dizendo que é 4 de asfalto, que é tanto de subbase e tanto de base. Então, não adianta apresentar projeto com menos do que isso. Mas é lógico, como sugestão, se porventura a gente tiver um gargalo e que venha atrapalhar o processo num todo, não os técnicos atrapalharem, mas por insuficiência de profissionais, cada município tem, no mínimo, uma engenharia, se não direta, mas terceirizada. Então, que, de repente, se porventura houver um gargalo, como aqui existe uma regulamentação, o programa foi regulamentado, que se possa, num segundo momento, se porventura encontrar o gargalo, de trabalhar junto ao governo, de regulamentar isso de forma diferente, dando oportunidade ao município fazer a própria, receber o recurso, executar com o engenheiro habilitado, o qual ele sabe o que está fazendo. E nós fizemos 80 quilômetros, secretário GR, no nosso município, o qual está lá em perfeitas condições quando foi um primeiro modelo. É um primeiro modelo, não existiu por aí. E funciona muito bem. Tem pavimento lá de 8 anos, 7 anos, em perfeito estado, o qual foi simplesmente seguido a regrinha de subbase, base, aliás, análise do solo, para depois se saber quanto que é aquela base mínima, mas respeitando. E, com isso, celeridade, fazendo com que preste conta ao governo, Tribunal de Contas e assim por diante, daquele recurso buscado e do próprio também, porque também do nosso recurso próprio, nós também temos que prestar contas. Ele é um recurso público e é prestado conta ao Tribunal de Contas. E se tiver inconsistência ou irregularidade, que sejam penalizados os responsáveis que ali fizeram de forma errada, podemos dizer assim. Mas é claro que eu penso que, neste caso, não precisaria se submeter à aprovação do Estado do projeto. O projeto feito por um engenheiro segue as regras, executa, presta conta, fiscaliza, né, e audita. Se tem dúvida, não funcionou, fez errado, penalização. Eu acredito que nós simplificaríamos muito. Eu faço esse comentário como sugestão, se porventura nós tivermos aí um represamento do encaminhamento. O governo quer que aconteça, os prefeitos querem que aconteça, mas o principal de tudo é aquilo que o governador diz: Santa Catarina tem pressa. E o cidadão que está lá na ponta, ele tem pressa, porque ele está no buraco, está na lama, no pantano e na poeira. E o setor rural hoje, veja só, hoje, uma avicultura, uma suinocultura, o agro, os insumos, eles vêm de longe hoje em grandes equipamentos. Caminhões grandes, não é mais aquele 1113 GR amarelo, lá no meio da roça da cebola. 2219 aquele caminhão? Um caminhãozão, caminhãozão. Mas não é mais nos pequenos equipamentos, é nos grandes equipamentos. E esses grandes equipamentos, eles viajam muitas vezes com os insumos milhares de quilômetros, e quando chega na propriedade rural, próximo do descarrego, sendo o insumo ou a mercadoria para sair, não chega na propriedade. Por quê? Porque a estrada está de chão batido, não tem tração, ora é pantano, ora é poeira, mesmo assim patina no seco, podemos dizer assim. Então, a área rural, ela não é porque ela quer como conforto, mas sim por uma necessidade. Mais uma vez, eu parabenizo o governo Jorginho Melo pelo programa, que é fantástico, porém, só pedindo aqui a sensibilidade, se porventura algo vier a atrapalhar na celeridade da aplicação dos recursos, que o dinheiro já está na mão, mas que ele se transforme o mais rápido possível
em ação lá na ponta, dando oportunidade do homem do campo ter realmente o pavimento na sua comunidade, acesso à sua propriedade, acesso à produção e assim por diante. Digo isso porque funcionou desta forma lá e nós buscamos recurso do Estado, sim. Comprava camada asfáltica, mas em nenhum momento tivemos que aprovar o projeto no governo do Estado. Como nós aplicamos recursos próprios, tipo um município pequeno, 40, 50, 60 milhões de orçamento num ano, a gente não submete ao recurso próprio apresentar projeto no governo. Então, também não precisa apresentar projeto para o governo quando que o recurso vem do governo, que já era do povo. Me refiro a simplificar, mas sim colocar a equipe na fiscalização. O senhor presidente. Só para dar celeridade nisso, né? É uma sugestão só, para se porventura houver um represamento. Perfeito. Até eu queria que a Letícia explicasse, até que o governo é tão sensível a essas causas, que quando foi lançado, dia 3 de julho, o deputado Altair, teve algumas mudanças. E até a Letícia é bom explicar, Bruna, quais ajustes. Então, a equipe que foi lá montada, e eu quero fazer aqui um registro ao secretário adjunto Ricardo Grando, do grande trabalho que ele vem fazendo, lá atrás no programa Estrada Boa e agora no programa Estrada Boa Rural, com toda a equipe. Então, aquela equipe que lá está é para tratar da demanda do Estrada Boa Rural. Então, é bom a Letícia, a Bruna, até explicar o que é que mudamos. Nós mudamos algumas coisas até para ver como a gente busca esse entendimento para facilitar, não para criar problema. Eu já gostaria de incluir mais uma pergunta para responder junto. Incluir mais uma pergunta para responder junto. É possível o Estrada Boa Rural? Nós temos muitas SCs não pavimentadas, né? É possível o município fazer, pelo menos, lá o centro de alguma comunidade através... Perfeito. Não, até é bom explicar, porque aí o Alexandre entra, para depois a Letícia para explicar. A SC, o projeto nosso da SC, por exemplo, a pista, o total é 10 metros, né? É isso, né? Totalmente diferente. É que são diretrizes diferentes, deputado, porque Sim. O programa ele tem ali um mínimo e ele tem valores mínimos para isso. Tanto também respondendo um pouco o que o Volney colocou antes, ele é na modalidade, deputado, de convênio simplificado. Okay. O próprio nome já diz isso aí também, é para fazer a coisa mais simples para atender realmente lá o município e a estrada de interior. Caso, por exemplo, nosso estado ele é muito diversificado. Nós temos regiões extrativistas que usam caminhões muito pesados. Então, a gente não vai poder fazer uma subbase, base e uma capa asfáltica simples, pequena. Vai ter que ser reforçada, certo? Isso vai entrar como contrapartida, porque o Estado está ajudando o município. Tem que ficar sempre bem claro isso. Ótimo. Quanto à questão de aprovação, gargalos, deputado, eu vejo assim, ó, projeto simplificado, ele não é um projeto de detalhamento, não é aquele projeto de engenharia que vem 7, 8, 10 pranchas para serem analisados. É um projeto geométrico em cima da topografia. É a imagem que estava ali. Isso, é uma coisa bem simples. Ele passa por um primeiro filtro de análise com a nossa coordenação lá no Estrada Boa, na secretaria, e vai para o banco, porque o banco está aportando recurso. Também faz a sua fiscalização. Mas a fiscalização, como o senhor falou, ela vai ser principalmente lá na obra, lá na vistoria final. Então, isso, eu não vejo gargalos. Gargalos pode acontecer, os municípios, 295 municípios, correrem atrás do projeto de engenharia. A gente sabe que todo município tem o seu departamento de engenharia, que talvez não tem toda aquela habilidade, mas tem as associações dos municípios, que auxiliam bastante, que tem um corpo técnico, né? Então, acho que é ali que faz toda a diferença. Até a Bruna e a Letícia, é bom explicar o que a gente mudou já desde quando foi lançado. Isso, perfeito. A sua colocação foi muito interessante e pertinente também. A gente iria trazer, logo nesse fluxo aqui, a explicação do funcionamento como um todo. Quem vai licitar e executar a obra é o município, não é o Estado. A gente está avaliando os projetos para aprovação dele, fazendo o convênio simplificado, o Estado, o contrato, ou os bancos, o contrato de financiamento, quando houver. E o município é quem vai executar, vai fazer a licitação, vai executar a obra, vai prestar conta para o Estado daquele projeto como um todo. Então, esse fluxo, ele traz isso. Ele traz desde
o encaminhamento do projeto para a secretaria, análise da elegibilidade, análise técnica do projeto pelo banco e do contrato de financiamento também. Aí chegamos até a publicação da portaria do convênio simplificado. Com a publicação da portaria do convênio simplificado, o município, então, pode licitar a obra. Aí ele encaminha a atualização para nós, para gerarmos o convênio simplificado. E só depois vem o contrato de financiamento, quando houver, e a liberação dos recursos. Então, a primeira liberação é com assinatura do convênio e do contrato de financiamento, quando houver. Aí tem a liberação de 50% do valor total que o município está solicitando. Aí ele vai executar a obra. Quando tiver executado 80% desse recurso, ele vai solicitar a segunda parcela, mas aí ele faz uma prestação de contas parcial da utilização daqueles recursos. E segue o fluxo, então, até a finalização do projeto. São a liberação de 3 parcelas, 50%, 35% e 15% por fim. Então, esse fluxo está trazendo isso. E com relação à sensibilidade do nosso governador, com relação aos critérios do programa, quando o programa foi lançado, aí a Bru pode complementar também, se necessário, quando o programa foi lançado em Joaçaba, no dia 3 de julho, então foram trazidos critérios como, por exemplo, o mínimo da extensão, a extensão mínima do trecho, 2 quilômetros, aí foi diminuído para 1,4. Então, o que aconteceu? Depois do lançamento, nós tivemos várias visitas de prefeitos, chegaram várias demandas, ofícios, solicitações para o nosso governador, para a nossa secretaria, para que a gente, então, adaptasse algum dos critérios para facilitar os projetos dos municípios. Então, este foi um critério que foi alterado e entrou para o decreto, né? A extensão mínima do trecho, 1,4 quilômetro. O outro critério que foi alterado também é a possibilidade de um braço, um eixo secundário ligado ao eixo principal. Isso não existia também anteriormente. Um outro critério foi o valor por quilômetro. Inicialmente, a cada 1 milhão, o município deveria entregar, no mínimo, 1 quilômetro. Com as alterações feitas, com 1 milhão, o município precisa entregar, no mínimo, 800 metros de pavimentação. Isso equivale a dizer que o quilômetro, R$1.250.000. E um último critério, Bru, me auxilia. Mais uma possibilidade que foi aberta foi de os municípios poderem... Está faltando som, está ligado? Poderem encaminhar os projetos, então, em 2027, secretário, porque, inicialmente, nós tínhamos a previsão do recebimento dessas solicitações, né, em 2025 e 2026. Então, em caso de recurso remanescente, ou seja, se o município não utilizar todo aquele recurso da faixa ao qual ele está inserido, o município vai poder entregar, então, mais 2 trechos, até 2 trechos em 2027, completando os 4 trechos, tá? Bruna, 4 solicitações. Isso é um detalhe importante, deputados. Vamos lá. Então, no ano de 2025, que estamos, lançamos em julho, agora que está começando a operação, nós temos 1 bi de investimentos, ponto. Vamos supor aqui que nós vamos ter 300 milhões. Os 700 que sobram, a gente consegue jogar no ano de 26, correto? Consegue, exatamente. Isso. Caso o município não consiga encaminhar ainda este ano, por conta dos projetos a serem elaborados, eles podem encaminhar 2 trechos, ou seja, 2 solicitações em 2026. Então, esses recursos eles não são perdidos. Eles podem utilizar em 2025, 26 e até 27. Exato. E só lembrando também que tem um prazo até julho para mandar no ano de 2026, como ele é convênio por causa do calendário eleitoral, né? Também tem esse detalhe, deputado. Exatamente. Então, Bom, foram 4 alterações que ocorreram por demanda dos municípios, né? Essas alterações, muito bem colocado, todas eram motivo do encontro do dia de hoje, que já foram prosperando, já foi se adequando e tal. Ainda tem uma certa preocupação, o qual eu tenho recebido várias demandas, do qual vou aqui citar agora. Exemplo, os municípios alguns ainda resistem, tudo bem que a regra é essa, a lei, o programa foi aprovado pelos deputados, construído pelo governo, aprovado pelos deputados, o programa. A regulamentação
aqui a regulamentação não participou os deputados, não participou a sociedade, participou os técnicos, participou o governo, que tem um pensamento, né, o qual é válido, porém a realidade lá na ponta, muitas vezes ela é um pouco diferente. Tipo assim, ó, com esses quilômetros de pavimento, nós vamos pavimentar muito pouco ainda da área rural, muito pouco, vai ter muita coisa ainda para pavimentar em outros programas, né, ou continuidade do programa, não tem? Mas o que chama atenção, e é por isso que eu falo, tipo assim, ó, a regulamentação, se ela puder ter flexibilidade, e o qual já vi aqui, percebi que já teve, mas que pudesse continuar tendo. E por isso que eu passo aqui o que a gente sente e escuta do público, do povo, das lideranças, dos prefeitos. E aí, mais uma vez, eu vou colocar aqui. Já estive na cadeira, sentado do outro lado. E eu vou dar como exemplo, mais uma vez, o município de São Lugero. Nós, quando começamos a fazer esses pavimentos rurais, aqui, quando eu citei, nós começamos, primeiro de tudo, pelos pontos críticos. Não foi por sequência. Por exemplo, eu tenho um município aqui no centro e eu tenho 8 comunidades rurais. Eu vou botar em média aqui 10, 12 quilômetros cada uma até chegar lá na ponta da comunidade. No meio de cada comunidade dessa, de estrada dessa, que tem 8 quilômetros, nós temos um ponto crítico de 1 quilômetro, por exemplo. Subida de morro. Uma serrinha, o qual, vamos que nesta comunidade de 10 quilômetros de distância da cidade lá, nós temos aqui um aviário. Os insumos vêm do Mato Grosso, ou do oeste do estado, como nós aqui estamos no sul. Milho, soja e tal. A carreta vem, ela caminha todos os 1.000 quilômetros, ela caminha do centro da cidade mais 5 quilômetros em direção ao aviário, e aí encontrou 1 quilômetro de serrinha. A estrada é boa. A estrada é boa até, mas é chão batido. Aí chove, traz tudo para baixo, fica liso, não sobe, não tem tração. Então, este 1 quilômetro aqui é o que impede esse veículo, esse equipamento, esse caminhão chegar lá no aviário. Da mesma forma, quando vai sair os insumos, esse 1 quilômetro também é problema. Então, o que nós adotamos na época? Nós fizemos primeiro os pontos críticos, 500 metros, 300 metros, 800 metros, 1.000, nos pontos críticos de todas as comunidades. Depois fomos buscando mais recursos e fomos fazendo a ligação do centro naquele ponto crítico e depois daquele ponto crítico na comunidade, por etapas. Mas resolvemos, no primeiro momento, o problema. Hoje, pelo que eu percebo aqui, é um projeto só, né, por vez, né? É um projeto. Não. Uma solicitação, um segmento. É um segmento. É um segmento. Então, veja só, se eu vou fazer aqui com 8 milhões, 10 milhões, 8 quilômetros, eu vou atender uma comunidade dessa que eu estou citando aqui, ó, de 8 quilômetros. Só que essas outras 0 ainda. Outro problema, como levo como sugestão, de repente, para regulamentar, se porventura tem município que acredita que não contempla ele desta forma, a área urbana está aqui. Tem as várias saídas para a área rural. O problema é que aqui é a área rural, mas está urbanizado os primeiros trechos. Aí um ganha pavimentação e os outros, por necessidade, devido à poeira, que está bastante urbanizado já nessa lateral, mas é a estrada rural, ele não é contemplado em nada. Então, tem municípios hoje que nos procuraram e pedem muito da possibilidade, se tem 8 saídas ou 4 saídas, que contemple, no mínimo, 1 quilômetro, por exemplo, de cada saída, em direção a cada... Todas são contempladas, mas é contemplado principalmente no ponto crítico, crítico mesmo. Sendo assim, também pudesse ser contemplado o ponto crítico no meio da rodovia. Então, é o município que sabe onde está o problema, é o município que sabe onde a pedra aperta no sapato, e ele vai lá e contempla aquele ponto. Por exemplo, se nesse exemplo que eu dei aqui, ó, de 10 comunidades, e em todas as 10 tem um ponto de produção forte lá nas pontas, que requer que equipamentos grandes vão naquela direção,
todos os 10 vão estar contemplados com ir e vir. Não estou falando em pavimento. Estou falando em resolver o ponto crítico, o qual a estrada não é o problema. O problema é aquele pontinho crítico, de 800 metros, de 1.000 metros e assim por diante. Então, nós atenderíamos a produção, o qual da produção o município cresce, o município crescendo vai ter mais contrapartida e vai conseguir ajudar mais fácil a resolver os outros quilômetros que não estão pavimentados. Digo isso porque quando nós resolvemos pontos críticos, nós achávamos que nós não ia conseguir resolver os pontos críticos. Resolvendo os pontos críticos, melhorou o procedimento do município, de todas as formas, sendo assim, nós conseguimos, no decorrer de não muito tempo, pavimentar todos os trechos. Por quê? Porque produziu, porque gerou negócios com mais facilidade, gerou insumo chegando mais barato, porque ninguém quer trazer insumo de 2.000 quilômetros de distância numa carreta e a 3 quilômetros do aviário ou da baldear em cima de trator e tal. O frete mais caro, o produto mais caro, com isso não tem competitividade. Então o município ele perde poder de fogo, vamos falar a verdade. Então, só me chamou a atenção isso. O município, imagina, você tem um ponto crítico numa estrada e você faz ela toda, mas as outras também têm só os pontinhos críticos, e o qual a mercadoria não chega. Não chega por causa do ponto crítico. Então, se pudesse, de repente, flexibilizar, secretário Gerri, levar isso ao governador, desta possibilidade de entender a realidade lá do município. É claro que para o governo, estrada boa, tem sequência, estrada, dá conforto. Mas eu estou falando aqui de situações que o caminhão não chega. Então, se pudesse ter isso como sugestão aqui, né, nesta comissão, o qual a gente recebe as demandas da ponta, eles conseguem conversar mais fácil com a gente aqui. Entendeu? Perfeito. E a gente entende. Como eu digo, a gente esteve lá na ponta, já como prefeito, e nós trabalhamos dessa forma. Então, só fica como sugestão, secretário. Perfeito. O programa, como a gente está vendo, é um programa que foi lançado agora, então precisa de ajuste e a gente está iniciando agora. Ok? Certo. Como o senhor foi prefeito, e o deputado Altair, não fomos, o Fabiano foi prefeito, mas o governador ele conhece o interior talvez melhor do que muitos de nós. Então, quando ele lançou esse programa, quando ele teve a ideia, ele procurou e várias vezes buscar melhoramento para chegar lá na ponta. Aquilo que o senhor falou, perfeito. Só que se nós talvez tivéssemos colocado assim meio... o município escolhe e faz da forma que é, a gente sabe como é que funciona lá. Tem um vereador que vai puxar lá para a comunidade, que quer, mas a outra mais importante. Então, vira aqui meio uma bagunça. Então, a gente procurou tratar isso de uma forma assim, muito clara, por isso que os ajustes já teve 4 aqui citado pela Letícia, pela Bruna e pelo Alexandre, e a ideia do presidente dessa comissão é importante, a gente leva para lá para ver, e como eu falei, um programa novo, que a gente está começando agora, mas um programa que o governador vê lá na frente que possa realmente trazer qualidade, tirar poeira, lama da frente da casa das pessoas. Esse é o objetivo. Secretário, então, como sugestão, de repente, que o Executivo Municipal possa apresentar os pontos críticos que ele tem. Não é indicação nem de A, nem de B, nem político. Qual é o ponto crítico? É esse aqui. Atendendo os pontos críticos, aí sim, agora as ligações. E aí, por trechos mais longos. Mas, principalmente, me preocupa muito a saída da área urbana, aonde está urbanizado, o caminho da área rural, bem colocado, acho que aqui já abriu uma flexibilização, que 10% já pode, mas é daquela estrada, não das outras, mas daquela que vai a 30%, exato. Por quê? Porque exatamente é isso. Já é perímetro urbano, mas a pavimentação está lá no miolo da cidade, o qual a periferia está em chão batido, e é estrada que leva ao rural. Então, esses 30% já está contemplando, mas contempla essa única. Aí, se tem mais 3 ou 4 saídas, os demais não são contemplados. Então, se o prefeito pudesse apresentar, eu tenho 4 saídas em direção ao rural, e as 4 saídas, cada uma dá em torno de 1 quilômetro, que está urbanizado, mas nós estamos sofrendo. Que pudesse flexibilizar nisso, que o prefeito pudesse indicar isso, e indicar os pontos, a serrinha que o senhor deputado Altair Silva mencionou aqui, aquele 500 metros, 300 metros de uma serrinha, que logo sobe e depois vai tudo bem, mas esses 300 metros pudesse ser contemplado. Eu penso que a gente melhoraria em muito o próprio programa.
É lógico, levar isso ao governador, Sim. sensibilizado disso, e entender que isso é a realidade nos municípios, nas áreas rurais. Por isso tem essa comissão, para isso. Então, essa demanda vem dos municípios para nós, o qual aqui a gente deixa de forma muito explícita aqui, de forma muito tranquila e suave, Sim. né, trocando ideia, fazendo com que aqui estão os representantes do próprio governo, né, para que leve e debatam isso e entendam que essa é uma realidade. Eu falo dessa forma para a gente sentir isso. A gente se coloca agora num trecho crítico, aquele velho ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente. A gente está se colocando aqui num trecho crítico. Imagine vocês, memorize um trecho crítico, aí um contempla uma estrada inteira e o outro não contempla nem o trechinho crítico. É isso que nós não podemos, eu acho que, deixar passar despercebido. Eu quero aproveitar a oportunidade, secretário Gerro, para parabenizar o trabalho de toda a equipe da Secretaria da Infraestrutura, parabenizar o governador Jorginho pela iniciativa, né? Muitos vão dizer que é pouco, mas é um grande início, E nós vamos ter resposta disso, principalmente ao longo prazo, porque eu tenho a certeza que todos os futuros governadores vão fazer um pouquinho de estrada boa rural, né? E se pudesse aqui deixar mais uma sugestão, né, Gerry, a sua equipe, ao Grando, a todo o time lá da secretaria, que sempre nos atende muito bem, avaliar, né, para um próximo passo essa possibilidade. Eu cito um exemplo, o município do Irani, que vai ter direito a 16 milhões de reais, né? 8 milhões de contrapartida e 8 milhões de financiamento. Se ele pegasse esse recurso e conseguisse, porque ela é um município agrícola, trabalha com avicultura e suinocultura, município dobrado. E quando chega aquela ponta de morro, os caminhões sofrem, porque hoje não é o caminhão no toco, são caminhões bitruca, 4 eixos. Daí chega lá, o caminhão não consegue subir, principalmente quando chove, daí tem que ter um trator de esteira lá para ficar puxando os caminhões. Se ele pudesse, por exemplo, escolher, ele pegaria esses 16 milhões de reais e asfaltaria todos os topes de serra do município, resolveria todos os problemas, né? E não deixaria de estar fazendo o principal foco, que é o objetivo do governador Jorginho, que é melhorar a estrada boa rural, já o próprio nome do programa. Então, eu tenho certeza que essa flexibilização que vocês já construíram, se num próximo cenário puder colocar em avaliação, eu tenho certeza que vai contemplar muito dos municípios, principalmente do oeste catarinense, que é uma região bastante dobrada. Nosso estado, complementando o deputado, por favor, nosso estado, a topografia é toda acidentada. Eu sou do interior também, deputado, e eu conheço muito bem. Trabalhamos, minha família vem do interior da roça, a gente conhece muito bem isso. Eu não sempre plantou digo, fumo, né, e cebola? Não. Minha mãe mandou eu estudar. Esse programa, eu vejo, ele é um programa hoje de governo, mas eu vejo ele futuramente como um programa de Estado, deputado. É um programa que veio para ficar. Né? Como o senhor bem falou, outros governadores vão querer continuar e a gente vai poder transformar. Esses são critérios. Hoje a gente não consegue atender. A gente vai levar isso, com certeza, o secretário Gerry, o secretário Grando e a equipe vai ouvir isso que o senhor falou isso aí hoje. Vamos levar isso para a mesa, debater, estudar melhor. Mas hoje a gente está atrelado ao que foi publicado, está na lei, está no decreto. Então, hoje, flexibilizar, eu não sei se a gente consegue fazer isso, meninas, a princípio, essa questão. Então, hoje a gente não consegue fugir do mínimo 1,4 km, né? Coloca no Estrada Boa Rural 2. 2.0, turbo. Não, mas assim, ó, a regulamentação ela existe, mas eu penso que quando encontrar, tem municípios que vêm realmente com essa situação, é nesse momento que eu penso que tem que entrar no debate com o governo e a sua equipe, de que, tipo assim, governador, a regulamentação está feita, ela não é uma lei, é uma regulamentação, é uma normativa, e normativa é igual a resolução, resolve alterar, simplificar, o quê? Não tudo,
mas aquilo que se fez, construiu agora e percebemos que, poxa, não contemplou legal. Um passo para trás não é recuar, é dar 2 à frente. Então, é nesse sentido de buscar essa flexibilização. Os técnicos não podem mexer no processo, mas os técnicos podem orientar o secretário, o qual o secretário é o braço direito do governador, que leva essa sugestão ao governador e explica para ele. Por quê? O governador está lá de forma geral, mas vocês estão num segmento que é estrada. O governador cuida de saúde, de escola, de tudo, mas ele não conhece de tudo, por isso que ele tem pessoas experientes, capacitadas em cada setor. Então, vocês são as pessoas certas para dizer para o secretário que, olha, aqui eu penso que tem dificuldade, puxa vida, de flexibilizar isso aqui, melhoraria o programa. O secretário leva ao governo, o governo, entendendo que sim, altera, e amanhã você já pode fazer de forma diferente. Então, é nesse sentido. Só dando continuidade aqui de uma outra coisa que eu percebi, aqui o superintendente Alexandre, ele fala, secretário Gerri, de um programa de continuidade. Eu não tenho dúvida disso. Estabelecido em lei, um programa excelente, que vem para ficar. Assim como veio faculdade gratuita, não tenho dúvida que não tem mais como tirar fora, porque isso nós vamos receber os reflexos mais ali na frente, ou logo, logo, de uma sociedade mais bem estruturada, de muito mais fortalecida, com mais experiência e muito mais produção, porque nós vamos buscar competitividade com pessoas muito bem formadas. Não é diferente o programa Estrada Boa Rural e o programa Estrada Boa, de forma geral, das SCs, né, que também ainda tem muito o que fazer, mas está evoluindo muito bem. Então, parabenizar. Mas, quando se fala aqui desse programa, talvez aqui muitos não se antenaram, mas quando envolve aqui o BRDE e o BADESC para buscar a parte financiada, vale lembrar que o BRDE não tinha carteira para isso. Muitos talvez não se perceberam disso. Não tinha carteira. Mas para abrir essa carteira, o que aconteceu? O governo do Estado aportou um recurso para o próprio BRDE para abrir a carteira. Sendo assim, é sem juro. Mas veja só, mas tem que devolver. Quando você devolve numa carteira estabelecida especificamente para aquele programa, o programa por si próprio não acaba mais. Porque quando eu pego o recurso e tenho que devolver em parcelas, com carência, tudo bem, mas quando aquela carência vence e eu começo a depositar a parcela e tem 295 municípios, ou se não todos, mas a grande maioria vão pegar recurso financiado, porque o juro é 0, e com prazo para pagar, e a parcela tu vai pagar com a economia da manutenção da estrada, a hora que deu a carência é de quanto tempo? 1 ano. Daqui 1 ano começa a voltar esse dinheiro. E vai voltar esse dinheiro para dentro desse mesmo fundo, o qual esse fundo vai começar a financiar a continuidade do programa. Então, ele não tem mais freio e não tem mais ré. Então, mais uma vez, parabenizar o governo, toda a equipe, secretário, né, por essa iniciativa, por esse pensamento, o qual, então, o próprio recurso financiado volta à origem e é emprestado de volta e não para mais. Então, isso vai ser uma evolução muito grande para Santa Catarina. Só queria lembrar disso, porque muitos não se tocam. O dinheiro não é só pegar emprestado sem juro, mas tu vai devolver o capital, e o capital tem que voltar para a mesma carteira. E essa carteira ela é específica para o Estrada Boa Rural. Então, vai continuar emprestando. Então, não para mais. Fantástico isso. Só para finalizar, então, a apresentação, muito obrigada, deputado. Passando aqui para a finalização dela, então, aqui tem um QR Code que leva até uma inteligência artificial, onde ela foi alimentada por nós para auxiliar a responder perguntas. Até o momento, a gente já fez em torno de 240 reuniões, sendo presencial, online, ao telefone,
E o atendimento aqui por essa inteligência artificial foi em torno de 500 atendimentos que a gente teve. Então, tudo para auxiliar os municípios. Então, essa foi uma solicitação, deputado, do governador, do secretário Gerri, do secretário adjunto Grando, que a gente atendesse os municípios para auxiliar os municípios nessa demanda. E, além disso, que coletasse tudo que os municípios trazem com relação às suas necessidades. Isso tudo a gente leva, sim, aos secretários que levam ao governador. E, com relação à apresentação, secretário Gerri, era isso que nós tínhamos preparado. E ficamos também à disposição. Bem preparado. Bom, não havendo, então, mais comentário ou explicações, eu acho a apresentação aqui exemplar. Parabéns, secretário, à equipe. Então, consulto aos colegas que, de forma virtual, queiram ainda se manifestar. Então, não havendo mais quem queira se manifestar, quero aqui deixar meu agradecimento ao superintendente Alexandre, às coordenadoras aqui, a Letícia e a Bruna, e, da mesma forma, secretário, parabéns pelo seu trabalho desempenhado, pela sua qualificação e seu compromisso com os catarinenses, junto da gestão do governador Jorginho Melo, de um Santa Catarina cada vez melhor. Muito obrigado e pela gentileza de se fazer presente, atender o nosso requerimento e, tão logo, contribuir com as informações para que esse programa possa, de forma sempre mais célere, ser colocado em prática, e isso vai melhorar muito a vida das pessoas, dos catarinenses, principalmente do nosso homem do campo, quanto a esse programa. Sendo assim, ainda em tempo, quero registrar aqui a presença, e não perguntamos ainda. Deputado Camilo, que se faz presente aqui, é lógico, o microfone desligado, ele disse, estava no médico, e não perguntamos, mas, enfim, agradecer aqui a sua presença também, deputado Camilo, o qual estávamos aqui na apresentação do Estrada Boa Rural, na presença do nosso secretário Gerri Comper, dos técnicos da infraestrutura, o qual fizeram aqui uma bela explanação, o qual vai contribuir muito, para os encaminhamentos finais, que é lá nos municípios a obra acontecendo, o qual também sugerimos aqui, algumas alterações, se possível, levar isso de uma forma bastante sucinta para reflexão e, se possível, ir analisando se viável, buscar aí, junto ao governador, a alteração aí da regulamentação, que, conforme tenho falado, isso vai somar muito para o bom andamento e um programa cada vez mais eficiente. Sendo assim, quiser fazer uso da palavra, à disposição. Deputado Camilo Martins. Então, boa tarde a todos. Cumprimentar o nosso presidente Volney Weber, nosso deputado e ora secretário de infraestrutura, nosso amigo Gerri. Cumprimentar todos, acho que provavelmente servidores lá da Secretaria de Infraestrutura. Sempre seja bem-vindo a esta casa. Peço escusa aqui do meu atraso, mas eu estou com um problema de saúde nada grave, das minhas cordas vocais, e o médico abriu uma exceção para me atender. Fala pouco. Então, não, mas estou bem, senti melhor. Achando que não tem nada grave, daí já fica até melhor. Então, fiz questão de estar aqui presente, queria estar atentamente para ouvir esse programa, que eu acho que é um grande programa de Santa Catarina. Criou uma expectativa absurda no interior catarinense, nas famílias dos ruralistas, as pessoas que moram no interior do nosso estado, que lá estão produzindo, seja na agricultura, na pecuária, enfim, qualquer atividade, e fez uma luz no fim do túnel que um dia vai chegar o grande sonhado asfalto, tapete preto para aquela região. Então, eu não tenho dúvida da capacidade do nosso secretário de Infraestrutura, Gerri. Eu acredito que todos os apontamentos feitos pelo nosso professor Volney serão atendidos para melhor atender os catarinenses. Então, obrigado pela atenção e me coloco sempre à disposição. Pela ordem aqui, senhor presidente. Com a palavra, deputado e secretário Gerri Comper. Queria, de uma forma assim muito carinhosa, especial, agradecer essa comissão ao grande amigo deputado Camilo, que procurou estar aqui junto conosco. Foi uma apresentação muito bem feita pela equipe, a Letícia, a Bruna e o Alexandre, do programa Estrada Boa Rural. Realmente é um programa desse governo, mas é um programa de Estado que vai ficar, porque chega o asfalto lá no interior, mesmo aquilo, nós que andamos muito esses interiores, a gente sabe.
Então, agradeço essa comissão, todos os membros, pela oportunidade de a gente mostrar um pouco daquilo que o governador e o governo do Estado faz por Santa Catarina. Foi citado aqui Universidade Gratuita, foi citado aqui o Estrada Boa e agora o Estrada Boa Rural. Então, fico muito feliz de poder estar aqui com os colegas deputados, com os amigos que nos acompanham aqui da Secretaria, a imprensa, enfim, todos vocês, obrigado de coração. Muito bem, consulto se mais algum deputado queira fazer uso da palavra. Não havendo, então, mais quem queira se manifestar, agradeço a presença aqui do secretário e sua equipe, também dos nobres colegas deputados, o qual, então, eu encerro esta sessão na tarde de hoje. Que todos tenham um bom final de tarde e que Deus sempre nos abençoe. Um grande abraço.